Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. A paz do Senhor Jesus para todos os queridos, os amados irmãos. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesse momento deixar algo da parte de Deus para a nossa meditação, para a glória de Deus. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, algo que muito me chamou a atenção, no capítulo de número 5 e o versículo de número 24 do livro de Gênesis, diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Gênesis capítulo 6, e o versículo que me chama a atenção também, louvado seja o nome do Senhor, é o versículo 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ao meditar hoje nesta palavra, eu comecei a fazer uns análises, um retrospecto dos dias aos quais nós estamos enfrentando. Dias aonde muita gente turbada, uns dias agitados, dias que as pessoas elas têm buscado, mas não têm encontrado as suas respostas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que no início, ou após a criação de tudo quanto Deus fez, e tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a Bíblia diz que o Senhor, por sua vez, ele faz suas observações, que o homem, ele tinha 1% de aproveitamento para pecar, e 99% para se santificar. E o homem, ele se inclina para complicar a situação. O homem, ele se inclina agora para buscar aquilo que não estava ao seu alcance. E uma vez que o homem foi destituído da glória resplandecente de Deus, foi-se nascendo entre tudo as dificuldades para se caminhar, para se dar continuidade ao trajeto humano. Nós bem sabemos que Deus ele forma tudo e depois ele dá uma grande confiança ao homem para que o homem ele governe. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ela vai tratar nesse instante em que o homem, louvado seja o nome do Senhor, ele se corrompe. Ele se deixa levar por suas atrações emocionais. O homem agora ele faz de conta de que 99% do que Deus deixou para ele não tivesse valor. E abandona o que Deus colocou na mão dele. E passa a buscar agora algo que fosse interessante às suas inclinações pecaminosas. E vejamos nós que o homem ele poderia ser constituído sem sofrimento, sem enfermidade, sem dor. Mas o homem ele teve 99% para se inclinar para as coisas celestiais, para se inclinar para as coisas de Deus, para viver em um mundo totalmente transformado, com uma brilhante glória de Deus resplandecente. Mas o homem, por sua vez, ele tomou sua própria decisão. E já que ele teve a liberdade de escolher, ele escolheu se distanciar de Deus. E ele tomando agora essa decisão, vem as consequências da sua falha. Vem as consequências verdadeiramente daquilo que ele arquitetou para si mesmo. Ou seja, é a lei do semeador. Plantou, colheu, meu amigo. Plantou, tem que colher. Louvado seja o nome do Senhor.
E na lei do semeador vem sentença vindo da parte de Deus. E a sentença agora de Deus foi verdadeiramente, se o homem não é obediente, não tem por que o homem estar conosco num lugar que só tem santo, num lugar que só tem pessoas obedientes. Então agora este homem foi destituído. E por sua vez agora este homem ele foi lançado fora do lugar santo, do lugar de luz. E o homem agora vai viver em uma terra. E a Bíblia vai dizer que este casal, eles passam a viver uma vida totalmente diferenciada da que tinha no Éden. E eles vivendo essa vida, eles se conheceram, coabitaram, tiveram filhos. E a princípio, a dupla ao qual foi gerada por este casal, houve entre si uma grande contenda. Um se tornou lavrador da terra e o outro pastor. E nós conhecemos de Salticó que Caim apresentou para Deus uma oferta agradável aos olhos de Deus. Caim apresentou para Deus algo que verdadeiramente chamasse a atenção de Deus. Enquanto Abel ele teve uma oferta apresentada e recusada. E eu quero tratar neste momento porque muitas das vezes estamos nós na presença de Deus, mas precisamos saber se estamos apresentando a oferta de Caim ou a oferta de Abel. Precisamos cada vez mais nos analisar. Precisamos nós fazer um retrospecto de vida e sabermos se verdadeiramente nós saímos para a igreja para adorar ou se nós permanecemos sendo adorador onde estivermos e por onde passarmos. As pessoas elas têm que ser surpreendidas com a luz que existe em mim, com a luz que existe em você. Quando nós chegarmos, qualquer que seja, louvado seja o nome do Senhor, a localidade, qualquer que seja o setor, nós temos que fazermos a diferença. Então o que Caim fez foi ter inveja do seu irmão, porque o seu irmão andava fazendo a diferença. Pastor Antônio, quando é que um ser constituído por Deus chega fazendo a diferença? Quando verdadeiramente todos os seus atos são aprovados por Deus. Quando existe, louvado seja o nome do Senhor, respaldo e resposta de Deus sobre aquele ministério, sobre aquela vida. Essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Você pode não ter R$1 no bolso. Você pode não ter nem que seja um prego para botar nas alparcas quando torar a correia. Mas eu quero te dizer, se você tem um Espírito Santo, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é quem faz a diferença. É com você que Deus conta. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar que aquela inveja, ela causa entre aqueles dois irmãos uma discórdia. Porque com certeza houve uma discórdia. Houve um bate-boca para que Caim chegasse à conclusão de tirar a própria vida de Abel. Vejamos nós que quando um ministério é erguido por Deus, muitos espíritos de Caim se levantam, pensando que você não vai muito longe, pensando até mesmo que você vai desistir. Eu pensando então que você é um fracasso. Mas o espírito de Caim está equivocado. Ele é um destruído. Porque quem anda como Abel andou, chama a atenção do Senhor. Quem vive como Abel viveu, tem toda a atenção do Senhor. Escreva aí neste momento, na tua agenda, e comece a notar que vai ser revelado nos altares. O sacrifício de Caim vai ser destruído nos altares. Sabe por quê? Porque coisa sendo apresentada, mas não é de Deus. E Deus é tremendo. Os olhos, Deus está enxergando tudo. E tem muito de Caim. Louvado seja o nome do Senhor. O rapaz agora, ele morre. Deus agora, por sua vez, ele procura conversar logo por o irmão de Caim, por Abel. E ele diz, eu sou guarda dele, eu sou tutor dele, por acaso eu tenho que cuidar dele? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia dá continuidade. E entramos no capítulo 5.
E começa a falar sobre a genealogia. E vai se crescendo, e chega aonde, louvado seja o nome do Senhor, eu acabei de ler. Encontrou-se Enoque, louvado seja o nome do Senhor. Enoque é aquele jovem que viveu, louvado seja o nome do Senhor, um pai de Metusalém, olha só que coisa linda. E foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vejamos como é forte. Quando se fala em Enoque, pouco se tem relato de um homem que andou com Deus, louvado seja o nome do Senhor, simplesmente 365 anos. Não foi 365 dias, veja bem. Foi 365 anos, andou Enoque com Deus, o pai de Metusalém. Agora escuta só. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5, o versículo de número 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Olha que coisa impressionante. Deus agora ele olha do seu sublime trono, olha para a terra, vê que a terra está toda fantasiada pelo pecado. A terra que inicialmente Deus, ele 99% ele deixou para que o homem seguisse a santidade, a retidão para com Deus. E agora a terra está por toda contaminada. E ele olha do seu trono e enxerga um homem qualificado como justo, qualificado como santo, qualificado como diferente, qualificado como obediente, qualificado como aquela pessoa que se desviava do mal. Então ele viu essa graça aonde? No coração de Enoque. Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus. Ninguém mais viu Enoque porque Deus o tomou. Olhando do seu trono para a terra, Deus viu um homem diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico todos os dias me perguntando, Deus, que coisa forte, que coisa linda na vida de Enoque. Um homem ao qual foi tomado, agraciado por ti, foi levado, foi verdadeiramente sequestrado pelo Senhor para o teu trono. Que coisa linda! E eu fico quase todo o tempo imaginando justamente o histórico de Enoque, para que eu tenha base, para que eu me santifique cada vez mais, para que eu vá buscar a presença de Deus, independentemente do local, independentemente da circunstância, do vento, da adversidade. Eu digo, Deus, acha em mim um adorador, mas que te adore em espírito e em verdade. Deus olhou em Enoque um homem que não era adúltero, um homem que não era, louvado seja o nome do Senhor, mentiroso, hipócrita, idólatra. Deus olha ele e não vê nele prostituição, não vê nele mácula, não vê nele fingimento, não vê nele falsidade. Deus olha para aquele homem e diz, esse homem é diferente, ele está no lugar errado, então eu vou tomar para ele vir para o local certo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar que Deus toma Enoque. E no verso 6, aonde eu também li em Gênesis, vai dizer, no verso 6, capítulo 6 e o versículo de número 5, e viu o Senhor que a maldade de um homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então o homem cada vez mais pervertia por lado do mal, pervertia para o lado do pecado, da ruína. O que sucede? O mundo todo corrompido, louvado seja o nome do Senhor. O mundo todo em trombetas de destruição. O mundo desapercebido. As crianças agora elevadas a cativeiro. Homens e mulheres agora abominando a presença de Deus, se conscientizando, fazendo uma mistura, prostituições, subindo cada vez mais a ira de Deus. E a ira de Deus
ela traz uma consequência. Talvez você e eu, neste instante, estamos aqui e ficamos somente diante da narrativa dessa palavra sem entender. Eu quero dizer que o ponteiro de relógio do Senhor está rodando e o fim de todas as coisas já é vinda. O Senhor vai colocar cabo de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Haverá destruição, mas antes os Enoques serão tomados e reinarão por 1000 anos na glória do Senhor. Antes da destruição, 1000 anos de calamidade, de sofrimento, 1000 anos de destruição. Sabe onde é? Que o povo remanescente, o povo parecido com Enoque vai estar na glória. Dando aleluia, se enchendo da presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Não é tempo de se embaraçar. Sabe o que eu aprendo com isso, povo de Deus? É tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Sabe o que eu aprendo com isso, noiva do Cordeiro? Que nós temos que estarmos prudentemente, que de um momento para outro pode vir um chamado do Senhor. Temos que estar na posição. Perdoa aquele que te fez mal, perdoa aquele que te caluniou, que te apontou. Ergue a tua cabeça, sai desse deserto, sai deste vale, começa a adorar e engrandecer. Toma uma posição diante de Deus nesse momento, que Deus, Ele quer fazer uma coisa linda acontecer na tua vida. E a Bíblia vai dizer que Deus resolve dar cabo, e quando Ele quer destruir tudo, Ele vê um homem por nome de Noé. Nós vejamos que Deus destrói e deixa uma família numa arca. E dando continuidade agora, nós começamos a entender que o próprio Deus, Ele permite que outras destruições venham. Nós falamos de destruição. Tem também a destruição em Sodoma e em Gomorra, quando Abraão começa um diálogo com o anjo, falando que se houvesse 50 justos, se Deus a destruiria. Deus, ele proclama que não destruiria, nem se houvesse 50, nem se houvesse 45, nem se houvesse 40, nem se houvesse 30, nem 20, nem 10, mas não existia esse grupo de pessoas que fosse merecedor. Então Deus agora vai dar uma ordem na casa de Ló. Por quê? Porque o Senhor também viu sinceridade no coração de Ló, e ele sairia de Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor, com sua família. Nós conhecemos que grande destruição foi naquela época, porque os homens eram maquiavélicos, o homem era sujo de pensamento, eram homens prostitutos, mentirosos, bebarrões, eram homens de mais influência. Deus destrói Sodoma e Gomorra. Aí continuemos ainda com as grandes destruição. Deus agora, ele traz 10 pragas no Egito, destrói a força maior que era o exército de Faraó, e Deus continua por onde passa destruindo. O povo agora fica temente a Deus. Deus agora abre mar, o povo passa em pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. O povo tem fome, Deus manda pão. O povo tem sede, Deus manda água, mas o povo continua se destituindo de Deus. Deus agora proclama no ouvido de Moisés que ele subisse ao monte. Moisés, quando sobe ao monte com toda alegria e felicidade, Deus agora manda que Moisés, no decorrer de 40 dias, louvado seja o nome do Senhor, escrevesse os mandamentos. Enquanto o negócio está indo lá em cima perto de Deus, a bagunça é generalizada na terra. O povo começa a criar entre si um desejo de adorar tudo menos a Deus. Eles criam um estalta, um bezerro, e passa a prestar culto de adoração a um bezerro. Deus agora envia Moisés de volta. Moisés chega até aquele povo, chama o povo de rebelde, o povo se converte novamente. Moisés sobe naquele monte e é proclamado os 10 mandamentos. E agora nós vamos prosseguindo por uma lei constituída por Deus. Mas vejamos bem que o povo agora em Meriba não tem água para beber. As rochas fendiam, não se passava vento. O povo estava morrendo com a quintura, era demais sufocante. Moisés agora se compadece, grita aos céus e Deus responde. Deus manda Moisés falar pelas rochas. Moisés agora, por sua vez, para uma pausa
pausa da conversa com Deus e vai chamar o povo de rebelde. Moisés, quando volta para o seu raciocínio, perdeu a noção de tudo, e o mesmo cajado que ele usou para ser uma chave abrindo o mar, agora foi quem trouxe a sentença de Moisés de ficar fora da terra prometida. Moisés toca naquela rocha, desobedeceu a Deus, porque Deus queria que Moisés falasse e o nome do Senhor fosse glorificado. Só na palavra, Moisés, usa a palavra, Moisés, como eu usei no início, somente a palavra, e dessa rocha sairá água. A rocha é Cristo, a rocha é a nossa única esperança. Quem está alicerçado em Cristo, eu vou lhe dizer, está firme, está confiante. Por mais que venha o vento, por mais que venha a adversidade, o Senhor é com você. Mas Moisés agora recebe uma sentença. Imaginemos nós, que momento triste, que momento angustiante. Um homem que conduziu o povo tirando da escravidão, agora vai ficar fora da terra prometida. Deus levanta agora Josué. Josué agora começa a fazer sinais de prodígio, porque a mão de Deus também era com Josué. Deus abre o Jordão, se santifica, o povo se santificou, o povo agora vai tomar Jericó, o povo toma Jericó, o povo vai tomar Ai. Quando chega em Ai, o povo agora mais uma vez é decepcionado. Por quê? Porque um entre eles estava em pecado. Voltemos, destruímos o pecador e a sua família, louvado seja o nome do Senhor, e damos continuidade. Mas quando chegamos e falamos de destruição, nós entramos no livro de Reis, e no livro de Reis nós temos abominações, pessoas que ficavam uma quarentena de ano adorando, e depois eles com perversidade saíam da presença do Senhor, dizendo que não, que era com as suas próprias forças e com seus esforços as conquistas. Deus virava as costas. Daí a pouco os medianitas estavam sufocando o povo de Deus. O povo clamava. Aí Deus levantou Débora para ser juíza, levantou também Gideão com 300, levantou Jefité, levantou Jair, levantou Sansão, e assim sucessivamente. Mas dá continuidade. A Bíblia trata de uma forma muito linda, que Deus necessitava de levantar um remanescente, para justamente da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, fosse levantado o Filho do Homem na cruz do Calvário. E entramos então no livro de Ruth. Vejamos que ele sai de Belém de Judá e vai para a terra de Moabe, a terra que era maldita, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que aqueles 3 homens têm as suas vidas agora cefadas. Agora fica Ruth e Noemi tomando de conta daquela família. Louvado seja o nome do Senhor, dando continuidade. Nós chegamos na genealogia de quem? De Jessé. E chegando a Jessé, chega a Davi. E chegando a Davi é muitas guerras. Deus olha para Davi, vê o homem segundo o seu coração. Mas Davi, em vez de ter mais ocupação com as coisas de Deus, se esquece por algum momento e vai cobiçar o que não é teu. Vai cobiçar e olhar aquilo que não era dele. Davi cai feio. Davi agora faz uma loucura. Davi adultera, vai premeditando um crime. E agora, mais uma vez, fracasso, e a ira de Deus permanece. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Reis, no capítulo de número 13, nós vimos que o altar de Betel era apresentado culto, menos culto maravilhoso a Deus. Deus diz, através do ministério de um profeta, que aquele altar ia ser destruído, e o altar foi destruído. Eu quero dizer tão somente neste momento, te prepara, porque muita coisa que está escondida, Deus vai trazer à existência aquele pecadinho de estimação, aquele costumezinho que muitos estão subindo no altar de todo jeito. Eu quero dizer, sem medo de errar, olha, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque eu sei, tenho convicção que o Deus que me chamou, ele viu na sarjeta, ele viu na droga, na prostituição. Não foi homem, não foi ministério. É por isso que minha aliança é com Deus, é por isso que o meu pacto é com o Senhor, é por isso que a minha adoração e o meu louvor é para o Senhor. Então estão abusando da graça, mas o Senhor vai começar a cobrar. Deus vai começar, louvado seja o nome do Senhor, a derrubar muitos altares de Betel, muitos altares tortos, muitos vasos rachados que está
sentada no lugar carne e chega com suas capas, com as suas camuflação, dizendo que Deus usa, dizendo que Deus está fazendo. Se Deus está querendo fazer na vida dele, querendo um concerto com ele, querendo levar ele para o caminho celestial, e ele sem entender, não é tempo de aborrecer a santidade de Deus, é tempo de aborrecer o pecado. Pastor, como é que você obedece o pecado? Entrando em santidade, em jejum, em oração, em comunhão, em vigilância, no amor, no perdão. É tanta pessoa defendendo placa de igreja, é tanta pessoa defendendo pastor fulano, pastor ciclano. Escuta só, a salvação é individual, faz a tua parte, porque a roda vai girar, e muita gente vai descer, e Deus vai tratar, Deus vai fazer uma coisa neste ano ainda, e este ano é um preparatório muito forte, é um preparatório muito grande para muita gente ver que Deus é Deus e Deus está no comando, que é Deus quem governa. Ei, lá vem um vento, o vento é forte, forte é Deus que fez o vento. Olha a rocha, para bater com o marrão ela é forte, forte é Deus que fez a rocha. Olha o fogo é forte, forte é Deus que comanda o fogo, que comanda a água, que comanda o mundo, que leva o globo terrestre em sua mão. Forte é Deus, grande é Deus, ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. A todo tempo ele está com seus ouvidos inclinados e os seus olhos são chama de fogo, e da sua boca uma espada aguda, irmão. É coisa séria. O Senhor é justiça, o Senhor é poder. Não venha com um evangelho que não libera poder, que ninguém vê mais transformação. Não venha mais com um evangelho que não cola mais, aonde a prosperidade é casa, é carro, menos a cruz do Calvário, menos leva a tua cruz, menos põe tua casa em ordem. Esse não é evangelho, isso é fachada, isso é capa. Muita gente for iludido, é por isso que as igrejas estão inchadas, e quando aperta o parafuso, você sabe que o cristão não aguenta, sai de uma igreja, vai para outra, de uma igreja para outra, só não para na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele não passou no fogo, ele não foi preparado no fogo. O cristão que é preparado no fogo, quando as adversidades vêm, ele se ajoelha, glorifica e diz: bendito é o Cordeiro de Deus, porque eu sei que essas coisas têm que suceder. Eu quero esta noite, nesse momento, agradecer a todos vocês, vos abençoando, um feriado maravilhoso, cheio de bênção, também acompanhado com final de semana na presença de Deus, que caia a maldição, que seja quebrada as correntes, que seja destruído os cadeados, mas que você seja liberto para adorar, liberto para buscar, que você busque com sinceridade, com lealdade, com verdade. Mesmo se você só tem uma vestezinha, põe ela, dá o teu melhor para Deus, põe o teu melhor perfume, teu melhor sapato, não é para Deus? Dá o melhor. E se Deus te resolver recolher hoje, como ele chamou Enoque, hein? Como é que tu vai? De todo jeito? Não. Coloca teu altar em ordem, tua casa em dias, começa a agradecer, porque Deus ainda tem remanescentes. São poucos os corajosos, mas ainda existe, ainda existe homens e mulheres de Deus que fez negócio para morar no céu. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, participe compartilhando. Que Deus em Cristo abençoe a cada um rico e poderosamente. São meus sinceros votos, vos abençoando em nome de Jesus.